Seja bem-vindo a mais um programa falando de finanças, um programa desenvolvido para ajudar a sua família na administração financeira familiar. Hoje nós temos um programa recheado, nós temos um convidado especial e antes disso, antes de iniciarmos, nós vamos pedir a presença de Deus através da leitura de um verso e de uma oração. No livro de Provérbios, capítulo 22, verso 29, diz assim: Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Com base neste verso, eu quero convidar você, onde você estiver, se você tiver a oportunidade de se ajoelhar diante da presença de Deus, possa fazer, ou se não, feche os seus olhos, vamos dirigir a Deus a oração. Santo Deus e amado Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por essa oportunidade, por mais esse programa que inicia, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, que tudo que for feito seja para a honra e glória de Ti, e que os ensinamentos, as histórias, as orientações possam servir para nós na nossa vida diária. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Maravilha! Nós vamos neste momento para um louvor e já nós voltamos com o quadro História de Sucesso. Será fácil receber a paz, esquecendo toda a dor. Quero viver pra resplandecer a luz que Jesus revelou lá na cruz. Eu quero aprender a testemunhar e bênçãos levar para todos meus irmãos. Quando compreendemos que em Cristo há poder, novas criaturas poderemos todos ser. Confiando em Sua graça e vivendo pela fé, grande alegria brotará, o amor vai renascer. Eu quero viver pra resplandecer a luz que Jesus revelou lá na cruz. Eu quero aprender a testemunhar e bênçãos levar para todos meus irmãos. Eu quero viver pra resplandecer a luz que Jesus revelou lá na cruz. Eu quero aprender a testemunhar e bênçãos levar para todos meus irmãos. E bênçãos levar para todos meus irmãos. Estamos de volta com o programa falando de finanças. Você reparou no louvor que foi apresentado? Você tem sido bênção neste mundo? Você tem levado Jesus às pessoas? É importante a gente refletir e pensar nisso, né? Hoje no quadro História de Sucesso nós temos o nosso querido irmão, o nosso querido amigo Leonardo Evangelista. Seja bem-vindo, irmão Leonardo. Graça e paz, Fábio. Estou bem contente de estar participando hoje aí da Rádio Conectados. É um prazer estar com vocês. Graça e paz, o prazer é nosso, o privilégio ter você aqui conosco, Léo. Também estou bastante contente aí, espero poder contribuir um pouco aí com o programa. Amém, amém.
Maravilha. Então vamos lá. Conta um pouquinho para nós. O Leonardo mora onde? É casado? Tem filhos? Qual a sua formação profissional? Sim, o Leonardo mora aqui em São Paulo, atualmente, mora aqui há 20 anos, aqui na Grande São Paulo. Né, sou casado com a tia Érica, né, Érica Evangelista, eu creio que aí, talvez alguns ouvintes a conhecem, né, que colabora bastante no Ministério Infantil. E tenho 2 filhos, que é a Camille, com 12 anos, e o Caleb, com 10, vai fazer 10. Maravilha. E qual é a sua formação profissional, Léo? Bem, a minha formação profissional, eu tenho um antigo magistério, que foi uma opção que eu tinha no meu coração aí há muito tempo. É algo que eu me identificava bastante, inclusive desde criança. Eu sempre admirei a profissão de professor, né, de estar magistrando, dando aula, tendo esse contato com alunos. Então, isso foi uma profissão que me chamava bastante atenção desde criança. E, primeiro, eu fiz essa formação de magistério. Na sequência, eu fiz uma formação também, com a ajuda de Deus, que me acrescentou bastante na minha vida profissional, que foi letras, uma formação chamada Vernáculos, que é português e literatura. Na época, quando comecei a trabalhar, eu, então, administrava aula no período da tarde para as turmas através do magistério, e de manhã eu dava aula para alunos do Fundamental 2, ensino médio de língua portuguesa. E, com o decorrer do tempo, eu sempre gostei bastante, Fábio, de estudar. Eu até deixo esse conselho a todos que estão aí ouvindo, que é muito importante jamais pararmos, que eu creio que a vida é um aprendizado. Então, eu sempre tive isso em minha mente e falava, eu não posso parar. Depois do curso de letras, eu tinha ainda um alvo, um sonho, que era também poder entender um pouquinho mais, assim, em profundidade, como trabalhar com administração escolar. Então, foi quando eu fiz uma pós-graduação de gestão escolar e docência superior para dar aula em universidade. Tive a experiência também, né, de dar reforço numa universidade, aqui também de São Paulo, também foi uma experiência muito gratificante, e também entrar nesta parte da gestão escolar, de conhecer a fundo como era essa outra realidade que, é claro, aprendi bastante, tenho aprendido até hoje. Dentro desse período também, eu percebi que, com o decorrer dos anos, nós começamos a ter uma realidade dentro da escola que necessitava agora de um outro caminho, uma outra vertente para que eu pudesse me aprofundar e também poder colaborar na escola. Eu percebi, na época, quando eu fiz magistério, que no estágio tinha um grupo especial de pessoas que tinham um atendimento diferenciado, um professor também que dava assim, um suporte com muita qualidade e que me chamava bastante atenção a interação deles, que eram surdos. E quando, na vida escolar, comecei a lidar com crianças que tinham dificuldade de aprendizagem, eu me foquei também nessa parte. Foi quando, então, comecei a estudar Libras. Eu fiz 1 ano e meio de Libras, também na mesma universidade que eu fiz o meu curso de graduação, e, graças a Deus, também tenho cooperado nesta parte, não só na escola, né, pelo conhecimento que hoje nós temos tido também contato com crianças surdas e também temos funcionários surdos, e, é claro, dentro da igreja. Hoje nós temos um ministério formado da nossa igreja, chamado MISSUR, que é o Ministério de Surdos Reformistas, e, pela graça de Deus, temos cooperado também nesse trabalho. Maravilha. Nós vemos aí, internautas, queridos ouvintes, nós estamos conversando com um profissional, ele tem várias ramificações, principalmente na parte da área pedagógica. Então é importante, eu peço para que você compartilhe, que você deixe o seu like, para que mais pessoas possam ser ajudadas com a experiência e com a história que nós temos hoje do nosso querido amigo e irmão Leonardo Evangelista. Léo, quando você já comentou um pouquinho que quando criança você tinha sonho de ser professor. Qual foi seu primeiro emprego? Em que momento que você começou
a trabalhar? Aos 18 anos, eu tomei uma decisão que creio que foi que mudou minha vida. Na época, eu estava nos trâmites do serviço militar e eu fiz um propósito com o Senhor, que se tudo desse certo, eu gostaria de fazer a escola missionária. Tá. E quando Deus encaminhou tudo, eu pude, aos 18 anos, cursar aí a escola missionária Ebenezer, que hoje é o curso teológico Ebenezer. Quando eu comecei a estudar, eu já tinha a formação do magistério, por isso que eu acho importante, se de repente algum adolescente, algum jovem estiver também ouvindo esse programa, ele entender que eu acredito que na causa de Deus, na obra do Senhor, você pode ser muito utilizado. Mas quando você estuda, se aprimora em alguma área que você se identifica, isso te acrescenta também muito. Então é importante você entender que você tem como ser um instrumento nas mãos do Senhor através também da formação que você tem. E quando eu fui para a escola missionária, no início, eu comecei primeiro a fazer experiência na comportagem, lá na cidade de Curitiba. E é claro, como várias pessoas já tinham passado ali também pelo mesmo local, você tem que semear bastante, né, para você conseguir colher aí frutos. E no decorrer desse período, a escola Isaac Newton, que é ali vizinha à escola missionária, entrou em contato pedindo professores. Até então, naquela época, não tinha tido ainda nenhum professor, né, homem, eram somente mulheres. E como eu tinha formação, e realmente naquela época era assim, bem diferente, os irmãos falaram, olha, irmão Leonardo, nós queremos fazer uma experiência com o irmão, né, porque normalmente temos mais professoras do que professores na faixa etária do Fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano. Eu falei, ok, vamos fazer a experiência. E louvado seja Deus, que foi uma experiência muito gratificante, foi minha primeira experiência profissional, aos 18 anos, que eu comecei, na verdade, ali a realizar um sonho, que, na verdade, não era apenas o meu sonho, eu creio também que era o sonho de Deus. Porque, através do trabalho ali na administração das disciplinas curriculares, tinha oportunidade também de fazer um trabalho pessoal com os alunos de evangelização. Então, eu creio que Deus uniu o útil ao agradável, em colocar em prática essas duas vertentes que eu acredito também que nascem no coração do Senhor. Amém. E então nós podemos dizer que o seu primeiro trabalho foi o emprego dos seus sonhos? Pelo menos foi a área que você queria atuar, talvez não o emprego dos seus sonhos. Como que foi isso? Quando você é jovem, você você é muito sonhador, né? Então você tem muitos objetivos, focos, e de repente, nessa faixa etária aí dos 16 ou 18 anos, você não tem ela ainda alicerçada. Mas eu acredito que quando comecei ao trabalho do magistério, foi sim a realização de um sonho que eu tinha. A minha família, não tínhamos ali ninguém da área do magistério. Tanto que a minha família mesmo não era muito a favor de eu ir por este ramo, porque eles falavam, não, Leonardo, tem outros meios que você pode também ter dinheiro, mas eu pensava que eu não tinha que pensar somente aí no lucro dessa profissão, mas principalmente na realização, naquilo que eu tinha de sonho. Então, eu deixei de lado um pouquinho a preferência da família e olhei muito, é claro, na realização do que eu tinha como objetivo. E eu acredito que esse primeiro emprego foi, sim, a realização de um sonho. Maravilha. É interessante, Léo, o que você comenta, porque assim, a educação do lar, os pais, a preocupação é válida, né? Nós apoiamos de forma assim, bem efetiva. Porém, nós temos que entender que cada ser tem a sua individualidade, né? Então, às vezes, o filho, às vezes, por uma pressão do pai, ele acaba fazendo algo ou optando por algo que às vezes não é o desejo dele. Por exemplo, você tinha o sonho de ser professor, atuar na área de pedagogia, mesmo que existia na época, vamos se dizer assim, um nível maior, ou talvez quase totalmente mais professoras do que professor, mas você tinha um objetivo, você tinha um sonho. E nessa ocasião, talvez os seus pais, não por não querer te apoiar ou alguma coisa assim, mas eles pensavam, poxa, na realidade, na atual circunstância, não existe professor, ou são poucos os professores homens.
pode ser que ele não consiga êxito nessa área, né? E aí os pais ficam preocupados e acabam, talvez, influenciando ou até pressionando os filhos para mudar de área por uma questão, às vezes, de retorno financeiro ou algo assim, mas às vezes o adolescente ou o jovem acaba não fazendo a sua vontade, o seu desejo para atender a necessidade dos pais. Isso você vê que é um impacto forte no desenvolvimento do jovem e do adolescente, Léo? Sim, eu trabalho bem de perto com o ensino médio aqui na rede Isaac Newton. E nós percebemos que eles, nessa faixa etária, principalmente do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, eles não têm ainda uma concepção do que eles querem. E nós notamos que o sonho deles, na verdade, está muitas vezes vinculado ao sonho dos pais. Então, tem pai que fala, eu quero que meu filho seja médico. Mas muitas vezes, no coração do adolescente, não está isso. E é importante também os pais que, de repente, estão ouvindo, entenderem isso, que nós, como pais, podemos até norteá-los, dar para eles assim algumas ramificações, mas não colocar para eles o que realmente eles devem ser, porque é um sonho que ele deve construir, é algo, um passo que é importante o adolescente começar a construir. E eu acredito que mesmo no início ainda da vida universitária desses jovens, eles ainda não têm assim esse sonho totalmente construído. Por quê? Porque de repente ele começa ali a fazer um curso que ele percebe que não se identifica também com aquele curso. E muitos pais ficam já frustrados que, olha, eu estou pagando a sua faculdade, estou te ajudando, meu filho, você também está trabalhando e agora não estamos tendo retorno. É importante nós entendermos que esse processo é natural. Ele precisa, muitas vezes, ter essa experiência, essa vivência em algumas áreas. Por isso que no ensino médio, a escola também faz parte desse papel, em proporcionar para ele contato com universidades, em realidade do mercado de trabalho, para justamente ele entender e amadurecer esse sonho que ele tem. Então, nós pais precisamos entender isso. Fazemos parte desse processo, mas não podemos marcar para ele o que ele deve ser. É uma escolha, eu acredito, que do universitário, do adolescente, do jovem. Interessante, né, Léo? Porque assim, uma vez que o jovem ele já fica bloqueado dos desejos ou da vontade que ele tem para atender a vontade do pai, da mãe, ou sei lá quem seja, ele daí em diante já começa a criar certas barreiras e até dificuldade para o próprio desenvolvimento dele, não só profissional, mas às vezes até no relacionamento, de repente, futuro, no desenvolvimento, na criação de uma família, depois na educação dos filhos, porque ele está trazendo uma bagagem já um pouco diferente ou um pouco influenciada daquilo que ele teria como desejo. Você concorda com isso? Concordo, e tem mais, Fábio. Acrescento ainda assim nas suas palavras que nós temos a questão da frustração. Muitos pais, pelo fato de não ter alcançado talvez uma formação que eles ansiavam, eles acabam querendo atribuir isso para os filhos. Olha, eu não consegui ser aí um bom advogado, então eu quero a formação de advocacia, de direito. Então eu vou colocar o meu filho para realizar aquele sonho que eu não consegui. Então, precisamos entender justamente isso. A nossa frustração não deve ser colocada agora na realização do meu filho. E tem outro aspecto que é o que você colocou aí. Nós, às vezes, queremos atribuir aos filhos a questão da formação e nós temos hoje muitos profissionais, você não faz ideia, que são frustrados pelo fato de não terem alcançado ou feito aquilo que eles queriam, por imposição dos pais ou pensando numa lucratividade no mercado de trabalho. Então, a gente deve deixar um pouco de lado esses aspectos, que, é claro, são importantes, mas não são os primordiais, e nós colocarmos primeiro aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero fazer. Então, é importante nós separarmos bastante esses pontos para justamente, mais na frente, não termos aí a questão da frustração. Legal. E voltando um pouquinho para a sua história, Léo, você iniciou lá lecionando na escola em Curitiba, e como é que foi depois a sua carreira? Dali, você está em São Paulo hoje, então significa que você já não está mais exercendo aquela função lá na escola de Curitiba. Como é que foi depois os passos do Leonardo? Conta um pouquinho para a gente. Depois de Curitiba, eu voltei para minha terra natal, que é o Rio de Janeiro, e fiquei ali durante um período de 6 meses. Depois desses 6 meses,
Eu vou até voltar um pouquinho também, que pode servir talvez para algum ouvinte. Na Vamos época lá. que eu estava em Curitiba, o falecido administrador da rede Isaac Newton, esporadicamente ia visitar a nossa escola. E na época, como nós estávamos na legalização da escola, né, que estávamos fazendo ali a ampliação do espaço, eu gostava de auxiliá-lo para justamente aprender. Então é importante nós entendermos que a área que, por exemplo, eu escolho, eu tenho que me aprofundar, eu não posso ficar ali naquela mesmice, ali em algo ali superficial, eu tenho que me aprofundar. E voluntariamente eu o questionava, eu queria me aprofundar, e ele sempre me explicava na questão de documentação, secretaria. E quando eu saí da Isaac Newton, de Curitiba, e voltei para o Rio de Janeiro, numa bela ocasião eu o encontrei. E nessa conversa ele falou: Leonardo, você hoje está por aqui? Eu falei: sim, eu estou agora aqui pelo Rio de Janeiro, quero fazer novas experiências. Aí ele falou: você não quer ir para São Paulo? Eu falei: vou. Aí ele: ok, eu conheço aí um pouquinho o seu trabalho, e qualquer coisa surgindo, eu te convido. E eu imaginei, né? Eu falei: muitas pessoas em São Paulo também estão em busca de emprego. Será que ele vai lembrar-se de mim? Por isso que eu falei, né? Faz grande diferença quando você se mostra envolvido, que você veste a camisa, que você está ali disposto a aprender. E depois, acho que de 1 ou 2 semanas, eu recebi uma ligação dele, falando: Leonardo, é o seguinte, você se recorda daquela época que você me auxiliava lá na secretaria voluntariamente? Eu falei: me recordo. Eu sei que você tem a formação de professor, mas aqui em São Paulo surgiu uma oportunidade de emprego para a secretaria. Você está disposto a vir? Eu falei: claro. Ele falou: você pode vir quando? Eu falei: amanhã. E eu já estava, né, em busca de um novo emprego. E foi quando eu aceitei esse convite, vim para cá em julho de 2000. Comecei no trabalho na secretaria, auxiliando ele na questão documental da escola. E aí, no final do ano, ele falou: Leonardo, eu vejo que você está se dedicando ao seu trabalho, mas eu acredito que você tem que continuar seus estudos, você tem que aí se aprofundar no que você se dedica, e eu quero te levar para outra unidade, para justamente você ter aí uma aquisição financeira maior e você poder também bancar em sua universidade. Falei: ok, vamos lá. E foi quando, em 2001, eu vim para a unidade da Vila Matilde e estou lá até hoje. Faz 20 anos. Louvado seja Deus por isso. Que maravilha. Então, aí é isso que a gente traz no programa, né? Você vê, você se dispôs, você se ofereceu, você buscou, e por mais que às vezes a gente parece que pessoas não nos enxergam, mas sempre tem alguém te observando. E num momento como esse, você se ofereceu para ajudar, né? Vamos se dizer que seja o seu tutor, e ele chega um momento que ele reconhece, né? Ele lembra de você. E ele te ofereceu essa oportunidade que perdurou. Porque se ele não tivesse, se você não tivesse se oferecido, não tivesse voluntariamente se disposto a aprender, a iniciar essa trajetória, ele não teria te dado essa oportunidade hoje, concorda? Concordo plenamente, porque por isso que eu falo, tem funcionários e funcionários. E às vezes nós achamos que as pessoas não observam o que nós fazemos. É claro que você não deve fazer também esperando algo em troca. Lógico. Ser reconhecido, que muitas vezes pode acontecer numa empresa, mas você deve fazer, conforme diz a palavra de Deus também, como ao Senhor. Então, dedicado, porque o meu trabalho na época eu não fazia por ele, eu fazia para Deus. E eu sabia que o maior reconhecimento eu receberia dele, que eram as bênçãos. Então, ali eu não estava fazendo, esperando: olha, não me note que eu estou aqui, né, fazendo aí pela escola. Não, eu fazia porque era para Deus. Por isso que sempre na trajetória da minha vida eu tive isso em mente. O meu trabalho não é para A, para B, para associação. Meu trabalho é para Deus, porque Ele que é o nosso mantenedor, Ele que nos dá saúde, nos dá vida e nos dá sabedoria para nos dedicar integralmente à causa dele. Maravilha. E aí você mudou para São Paulo. Nessa ocasião você ainda estava solteiro, é isso? Sim, essa daí foi uma outra experiência também, porque em 2001 eu era solteiro. E quando ele me falou para eu vir, eu conversei já com a família, já me programei, arrumei minhas coisas e fui. Quando eu cheguei lá, eu já falei: então vou ter que gastar agora com aluguel. E na época tinha um grupo de jovens solteiros que
como o grupo já estava aí com a casa um pouco cheia, eles falaram, olha, vai ser um pouco complicado aqui ter o Leonardo. E o Mondigar, assim, na época, que é o falecido Mondigar Lupe, falou, Leonardo, eu vou tentar ir ajustar então algo para você, porque eu quero que você também esteja bem aqui. Ele se preocupava muito com os funcionários. Isso era uma característica muito admirável nele. Mas aí o que aconteceu? Eu acabei morando na escola durante um mês, né? O que eu fazia? Eu pegava um colchãozinho, né? Forrava lá numa sala de aula, pegava minha mala, levava para lá, dormia. Depois, no dia de manhã, umas 6 da manhã, já pegava, enrolava o meu colchão e ia de novo para o trabalho, colocava minha mala lá no cantinho. Então, isso foi mais ou menos aí, quase um mês para eu conseguir me ajustar, ter também como eu pagar o aluguel no mês seguinte. E é claro, assim, para mim, isso daí era o mínimo, porque eu estava focado ali no meu sonho. Então, a questão de dormir na sala de aula, em ter que me alimentar de uma maneira assim regrada, isso para mim fazia parte do processo. Não foi esse desafio, essa dificuldade que impediu você de alcançar seu sonho ou de desenvolver aquilo que você foi disposto a fazer, correto? Correto. Eu creio que todos que estão também ouvindo precisam entender. Quando nós sonhamos, quando nós temos um sonho objetivo, não significa que ele vai ser aí um mar de rosas. Toda rosa tem o seu espinho. Então você vai ter que passar aí por uma trajetória em que você vai passar aí por dificuldades e saber que tem que, além de tudo, tirar lições dessas dificuldades para a sua vida. Então eu creio que toda essa vivência que eu tive quando eu cheguei aqui solteiro me acrescentaram bastante ao eu valorizar cada passo da minha vida com as bênçãos de Deus. Legal. E nessa ocasião você entrou então para atuar na secretaria da escola, foi isso? Isso mesmo, lá em Arthur Alvim, em julho de 2000. Então, eu fiquei lá de julho a dezembro de 2000. E em janeiro, eu fui para a unidade da Vila Matilde para atuar como não só professor, mas serviços gerais. Porque tem essa parte também, que na época eu falei, Mondigar, é o seguinte, eu preciso pagar minha faculdade, o que eu posso ajudar aí na escola que pudesse me acrescentar alguma coisa? Então, ele falou, Uhum, você dá aula, na hora da saída, você me ajuda, então, a cuidar dos alunos, te dou X valor. Falei, ok. uhum. Tem mais alguma coisa que eu possa ajudar? Então, assim, a escola, eu pude me voluntariar, mas ao mesmo tempo a escola, é claro, não tinha condições naquela época assim, de pagar um valor considerável, mas para mim Uhum. já era importante porque iria me acrescentar a eu pagar minha faculdade, a pagar o meu aluguel, dar o meu dízimo e poder também ter algum trocadinho, que solteiro, mesmo solteiro, você tem que começar ali a fazer suas economias, né? Maravilha. E é importante, Léo, o que você comentou, o fato de você se dispor, né? Porque às vezes a gente tem pessoas que reclamam, né? Ah, eu quero ganhar mais, eu ganho pouco, enfim, mas não se dispõe a ajudar a fazer coisas novas ou a crescer dentro do seu conhecimento ou das suas atividades. Você foi lá, olha, posso fazer isso, posso fazer aquilo, o que que tem mais para eu fazer? Por outro lado, a escola não poderia pagar, por exemplo, um salário para cada função sua, né? Mas foi feito um adicional e que isso, por outro lado, acabou te ajudando a você alcançar num futuro próximo o seu sonho, o seu objetivo, até mesmo através de uma faculdade, certo? Sim, porque eu poderia muito bem continuar meu trabalho e iria receber o combinado que me foi Uhum, proposto. Mas nós temos que buscar mais. Então, quando você sonha, voltando ao que eu falei dos seus objetivos, você tem que realmente ir cavando a fundo para justamente você alcançar ali o tesouro. Então, é importante entendermos que todo sonho tem também o seu sacrifício. E se eu quero uhum. realmente me dedicar a algo, é importante que eu tenha essa meta também de estar à disposição, em buscar, em estar ali pronto a, a, a ser voluntariado, a ser voluntarioso, no caso, em tudo que precisar. Legal. E aí depois você fez faculdade do quê, Léo? Aí depois eu fiz letras, foi quando Uhum, eu comecei a cursar letras. Eu já, na verdade, em Curitiba, eu já tinha iniciado a, esse curso de português e literatura, e quando eu vim aqui para São Paulo, dei prosseguimento. O falecido irmão Edgar Lupe, ele já tinha noção disso, então por isso que ele me levou para a unidade de Vila Matilde. Então eu trabalhava de manhã e à tarde, e à noite eu ia para a universidade. Quando então eu estava próximo do término da universidade, eles acabavam se notando o desempenho de alguns alunos e os convidavam a dar tipo um reforço, vamos usar esse termo, para uhum. os universitários que iniciavam o curso de letras e que tinham certas dificuldades pelo fato de não ter tido uma base curricular
no Fundamental 2, no ensino médio. E aí eles me convidaram e eu comecei a dar esse reforço dentro da universidade, que era um sonho que eu tinha para ter essa noção também como era esse grupo universitário. Então aí eu comecei a cursar, terminei depois de 4 anos, porque devido à sexta-feira, o meu curso, que era 3 anos, infelizmente eu fiquei ainda 1 ano a mais, porque como as sextas-feiras não cursamos, né, estamos presencialmente, o curso era presencial, nós não tínhamos naquela época ainda tão forte esses cursos EAD, que tem diferença, é claro. Eu comecei então a ter dificuldades com a questão da sexta-feira. E como eu não podia cursar de manhã, porque eu tinha que trabalhar, então o curso de 3 anos, infelizmente, passou para 4. E esse detalhe que você trouxe é porque você faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, a qual nós cremos, como está escrito, que o sábado deve ser santificado ao Senhor, ou seja, todo o tempo do sábado de dedicação a Deus. E esse sábado, conforme nós cremos, ele inicia no pôr do sol da sexta e encerra-se no pôr do sol do sábado. E como a faculdade era de noite, então você teria aula dentro das horas sagradas do sábado, por isso que você acabou renunciando, ou você acabou tendo você abriu mão dessas aulas da sexta por uma questão de princípio religioso e por isso aumentou 1 ano a mais dentro da sua formação acadêmica, certo? Isso mesmo. E sempre pensei, né? O Senhor me dá 6 dias para me dedicar aos estudos, por que não separar um dia para ele? Então, eu tenho também essa noção bíblica e essa noção também de convicção de que realmente na sexta-feira à noite eu não podia ir. E no início foi bem complicado isso na universidade, porque naquela época era pior ainda. Mas graças a Deus, depois que os professores, o coordenador de curso percebia a minha sede em querer concluir o curso, eles começaram a adaptar de tal modo que, graças a Deus, depois eles conseguiram montar minha grade para que eu não tivesse aula na sexta, porque tinha esse risco ainda, de mesmo ficando um ano a mais, algumas disciplinas que eu não fazia na sexta-feira, cair novamente no ano que teve a mais, na sexta-feira. Então, orei muito a Deus e o Senhor, graças a Deus, abençoou que não tive problemas quanto a isso. Vale a pena servir ao Deus maior, né? Ao Deus que nós cremos, conforme está escrito na Bíblia, né? Deus nos honra, né? Léo, e aí você fez a faculdade de letras, acabou melhorando a sua condição, creio que dentro da escola, e depois disso, como é que foi? Aí depois que terminei letras, foi quando eu fiz o curso de Libras, lá na mesma universidade, né, de 1 ano e meio. Nesse tempo, na escola, continuava atuando, então tinham mais turmas, graças a Deus. Então, o meu retorno financeiro começou a melhorar. Então, foi quando eu comecei a fazer uma certa economia, porque aí tinha também um sonho de ter a minha família, de me casar, né, de poder construir aí esse sonho também tão importante, que é ter uma esposa, ter meus filhos. E desde novo o pessoal falava: Leonardo, mas você não tem nem ainda namorada. Eu falei: não, mas eu tenho que começar a sonhar desde agora, né? Então isso é importante também, ter essas metas. E nesse período, então, eu comecei a estudar Libras. Foi quando eu tive um contato mais aprofundado sobre essa importante meio de comunicação com os surdos. E depois de Libras, eu iniciei a minha pós-graduação, que foi na gestão escolar e docência superior. Então, isso foi assim sequencial. E eu não coloquei também hoje, mas hoje também, com a graça de Deus, estou ainda cursando um curso de neuropsicopedagogia, que é uma área também assim, muito importante que eu noto, porque nas escolas hoje tem crescido muito o número de alunos com dificuldade de aprendizagem. E como ela é especializada nessa parte de dificuldade de aprendizagem, hoje também estou cursando esta área tão importante da neuropsicopedagogia. Legal. Você comentou, né, e você tem essa formação, inclusive agora no dia 26 de setembro, é comemorado, né, ou é relembrado a importância do Dia Nacional dos Surdos, né? E nós vemos aí que é um nicho, né, uma necessidade, um clamor, vamos dizer assim,
de urgência, porque, como você falou, é em escola, tem uma série de dificuldades, até mesmo, por exemplo, nós temos pais, famílias, que às vezes o filho nasce com essa deficiência, com esse problema, e às vezes os pais não conseguem aceitar primeiro, e também às vezes não conseguem se adaptar a certa situação, né? Como que é isso, Léo? Vamos aproveitar que você está aqui, nós tivemos aí a questão desse dia relembrado aí. Vamos contar um pouquinho, porque às vezes tem pessoas que estão nos assistindo, que talvez tenham um filho, ou talvez tenham pais. Vamos aprofundar um pouco mais nessa questão da importância da linguagem em Libras, da necessidade atual. Fala um pouquinho para a gente desse detalhe. Sim, dia 26 de setembro é o Dia Nacional do Surdo. E o surdo faz parte também do Evangelho Inclusivo. Nós precisamos entender primeiramente isso, Fábio, que o Evangelho descrito na Palavra de Deus, ele é inclusivo. Jesus veio justamente mostrar que as pessoas que eram excluídas da sociedade faziam parte também da sua missão aqui na Terra. Então Jesus veio justamente acolher essas pessoas e mostrar que elas faziam parte também do seu reino. E os surdos foi uma classe também que teve a atenção do Senhor. E hoje nós percebemos que a sociedade em si ela não está preparada para atender de uma maneira integral os surdos. Se você notar hoje, a maioria dos sites, por exemplo, de acesso à internet que temos aí hoje à disposição, não tem acesso para o surdo. E as escolas hoje, principalmente, se não tiver hoje uma escola especial que atenda, como eu fiz na época esse estágio, quando eu comentei sobre magistério, e a escola que estagiei tinha, né, uma especialidade para os surdos, hoje, infelizmente, eles acabam ficando limitados. E isso começa desde casa. Por quê? Os pais, muitas vezes, não querem se aprofundar também na aprendizagem da língua brasileira de sinais, que são as Libras. E por que isso acontece? Porque justamente, como você mesmo colocou, o pai não estava preparado para essa realidade. E ele agora tem que conviver com um filho surdo. É claro que o pai que tem essa realidade, eu acredito que ele acaba tendo que dar esses passos. Mas esse choque, né, ele imaginar que o filho dele vai passar por esse processo de aceitação na sociedade, ele ter que se adaptar, tudo a isso realmente é bem difícil. Mas não é impossível. Por isso que hoje eu acredito que nós, como igreja, nós também como pessoas, precisávamos entender também esse grupo seleto de surdos, que nós temos hoje só no Brasil muitos surdos que não têm acesso à palavra do Senhor, muitas vezes não têm como se comunicar com as pessoas, justamente pelo fato de eles estarem limitados à língua brasileira de sinais. As pessoas não terem esse conhecimento. E você não faz ideia, Fábio, a alegria que é para um surdo quando ele nota que a pessoa tem. Eu vou te comentar rapidamente uma experiência que eu tive aqui perto de casa. Léo, segura um pouquinho a experiência. Nós vamos para um breve intervalo, vamos colocar um louvor e já você conta a sua experiência. Ok, então. Obrigado. Alcançado, estende
Estamos de volta com o programa falando de finanças. Leonardo, continua aí. Conta a sua história, conta a sua experiência que você teve aí. Estamos falando com os nossos ouvintes, com os nossos internautas, a respeito das línguas de sinais, as Libras, né? Conta pra gente a experiência que você ia contar. Então, hoje, o mercado de trabalho também, para as pessoas que têm Libras, é muito amplo, Fábio. Hoje, por exemplo, tem universitários surdos que cursam aí determinadas faculdades que precisam também de um intérprete. E por isso que é importante também, se os jovens estiverem ouvindo, adolescentes, se aprofundem nesta área, porque hoje o intérprete de Libras ele tem a oportunidade de alcançar aí pessoas, e para você ter uma ideia, na minha universidade tinham pessoas que recebiam por esse trabalho, certo? Eles também faziam o mesmo curso que o surdo estava fazendo e eram diplomados também. Ou seja, além de ele receber, ele ainda era diplomado. Então, para vocês verem como esse mercado, que naquela época, quando eu fiz o meu curso de graduação, já era amplo, imagina hoje. E essa experiência que eu vivenciei é que as empresas elas têm uma certa cota de vagas para essas pessoas. E indo ao mercado aqui próximo da minha casa, eu notei a fila do pão bem, assim, bem grande. E o que aconteceu? Eu vi que as pessoas falavam bastante alto durante o atendimento. E ao me aproximar, eu observei, eu falei, essa moça que está atendendo aí, entregando o pão, é surda. E aí um senhor falou, eu quero 10 pães, você não está escutando? E aí nessa hora eu falei, eu tenho que ir lá falar. Então eu cheguei, falei, senhor, esta moça é surda. Aí eu fiz o sinal, ela é surda. Aí na hora que ela me viu, aí ela já abriu um sorriso, tipo, alguém agora vai me ajudar. E as pessoas na fila, então, começaram a olhar-se muito constrangidas, porque, na verdade, elas perceberam que estavam chamando a atenção da moça, mas ela realmente era surda. Então, ela começou ali a atender as pessoas agora tendo bastante paciência com ela, e na hora que eu tive contato, que fui ser atendido, e aí ela agradeceu bastante. Ela falou, olha, é bem difícil, é um sinal de difícil, é bem difícil aqui, porque as pessoas não compreendem, e eu ainda consigo, porque é uma coisa importante nós entendermos, o surdo não é mudo, às vezes nós falamos, surdo-mudo, mas não existe surdo-mudo, é só surdo, ele não fala porque ele não ouve, então ele tem a possibilidade de falar, mas apenas eles não ouvem, e eles ainda emitem alguns sons, que era o caso dessa moça, porque quando a pessoa pedia, eu quero 8, ela lia o lábio da pessoa e ela já entendia, são 8 pães. Então ela fala 8, 8. Então eles conseguem fazer com que a pessoa também entenda o que eles querem perguntar. Então nessa hora eu acredito que essa moça aí teve a oportunidade de estar ali feliz em saber que pelo menos uma pessoa a atendeu, e toda vez que eu vou ao mercado, que ela está ali atendendo, ela sempre abre um sorriso, né, agradece muito por eu ter aprendido Libras. Eu falo, ainda estou aprendendo Libras. Ela, não tem problema, é assim mesmo. Então, os surdos, eles têm bastante paciência, bastante didática em querer ensinar para nós ouvintes. Então, é importante nós percebermos que temos aí uma gama, né, temos aí uma oportunidade de pregar o evangelho de uma maneira assim, bem mais aprofundada também aos surdos, porque é uma classe hoje, como eu disse, que não tem acesso, muitas vezes, à palavra pelo fato de não termos pessoas que entendem Libras. Maravilhas. Leonardo, eu quero fazer uma proposta para você. Você tem muito conhecimento, você tem muita história. Eu quero convidar você para a gente fazer a segunda parte do programa. Pode ser? Aceito. Para nós termos mais um bate-papo com você, para aumentar. Eu sei que você tem muita experiência, você ainda nem contou um pouquinho do que você tem. E a necessidade desse conhecimento da questão das Libras. Também nós vamos abordar um outro aspecto com relação à pandemia na escola Isaac Newton, na rede de escola. Então, para a gente finalizar essa parte aqui, eu quero perguntar uma coisa para você. O que é dinheiro para o Leonardo? Dinheiro é algo que é essencial, é importante, porém tem que ser algo bem planejado. Eu entendo que
Para você ter dinheiro, você precisa se planejar. E esse planejamento é quando você ainda não tem. Que é importante primeiro você se focar em ver até onde você quer ir, para justamente aí sim você começar a dar esses passos. Então, para mim, o dinheiro é você se planejar. Maravilhas. Léo, eu quero agradecer você neste momento por até aqui ter nos trazido algumas orientações, ter contado um pouquinho da sua história. E eu quero convidar você. Então, nós vamos gravar, nós vamos ter a oportunidade aí de ter você num novo programa com a gente. E os ouvintes vão ficar ansiosos agora, tá? Então, se você quer ver a sequência da história do Leonardo, nós convidamos você a participar conosco do próximo programa falando de finanças. Leonardo, seus agradecimentos finais aqui para a gente encerrar essa primeira parte do programa. Quero agradecer a oportunidade de estar aí com vocês, com todos os ouvintes, que Deus possa abençoar a todos. Espero também que um pouco da nossa experiência tenha sido aí de grande elevo para vocês, pela graça do Senhor. E eu digo assim que toda essa minha história construída aí na minha vida foi porque eu resolvi sonhar os sonhos de Deus. Então isso é importante, porque quando você abre mão dos seus sonhos para sonhar os sonhos de Deus, tudo dá certo, mesmo com as dificuldades que aparecem pelo caminho. Maravilha. Está aí os ouvintes, queridos internautas. Se você quer saber a sequência da história de sucesso do Leonardo, convido você para o próximo programa. Nós vamos para um breve intervalo, vamos ouvir um louvor e já já nós voltamos com a dica financeira de hoje. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Vem mostrar-me, ó Senhor, teu caminho e teu amor. Meus temores vou depor em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. Quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Maravilha, estamos de volta com o programa falando de finanças. Tivemos a primeira parte aí da história de sucesso do nosso querido amigo, irmão Leonardo Evangelista. Nós vamos agora concluir esse programa, nós vamos trazer a dica financeira de hoje. E nós lemos no texto de Provérbios 22, verso 29. Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Quero ler uma meditação. Não há nenhum ramo de negócio legal para o qual a Bíblia não conceda um preparo adequado. Seus princípios de diligência, honestidade, economia, temperança e pureza são os segredos do verdadeiro êxito. Tais princípios, como os que apresenta o livro dos Provérbios, constituem um tesouro de sabedoria e prática. Aquele que pratica um engano ou profere falsidade perde o respeito por si mesmo. Pode não estar consciente de que Deus o vê e está por dentro de cada transação comercial, que santos anjos estão pesando seus motivos e ouvindo suas palavras, e que sua recompensa será segundo suas palavras. Mas, se fosse possível ocultar suas más práticas do exame humano e divino, o fato de que ele mesmo os conhece é degradante para sua mente e caráter.
Um ato não determina o caráter, mas quebra a barreira. E a próxima tentação é mais prontamente acatada, até que o final, o hábito da prevaricação e desonestidade nos negócios é formado, e o homem deixa de merecer confiança. Como tratamos com nossos semelhantes em pequenas desonestidades ou em fraudas mais ousadas, assim trataremos com Deus. Os homens que persistem num curso de desonestidade executarão seus princípios até enganarem sua própria alma e perderem o céu e a vida eterna. Sacrificarão honra e religião por pequenas vantagens mundanas. Queridos, nós estamos trazendo aqui um ponto importantíssimo, a questão da honestidade, a questão de você ser franco, de você ser honesto em tudo que você for fazer. Muitas vezes, nós como pais, fazemos algo sem pensar, mas que podemos ocasionar grandes impactos nos nossos filhos. Por exemplo, quando você vai no mercado e o seu filho te pede alguma coisa e você fala assim, olha, o papai não tem dinheiro hoje. Primeiro, é verdade isso? Será que realmente você não tem? Ou será que você não quer comprar para a criança? Segundo erro que cometemos, olha, hoje o papai não tem, mas no próximo mês, na próxima vez, eu te compro. E nunca chega essa próxima vez. A criança, ela é ensinada a mentir. Ela é ensinada a não acreditar. E ela é ensinada a ser desonesta. Porque isso é desonestidade. Quando a criança te pede algo e você realmente não tem condições, seja franco, seja honesto. Olha, eu não tenho condições, o papai não tem dinheiro, a mamãe não tem condições, então hoje não dá para levar. Se na próxima oportunidade tiver condições, eu aí atendo o seu pedido. Outra coisa, quando você vai passar no mercado ou você vai pagar, imagina que você compra um produto por R$17, você dá uma nota de 20 e o caixa erra e te dá uma nota de 5 ao invés de te dar um troco de 3. Será que você coloca os R$5 no bolso e vai embora e fala, nossa, eu ganhei, olha, consegui, eu voltou um dinheiro a mais para mim, isso é legal? Não, isso é desonestidade, isso é roubo. Se você está vendo que a pessoa se equivocou e devolveu o valor errado, nada mais, principalmente para aqueles que são cristãos, fazer o seu papel, mostrar a sua honestidade. Olha, moça, eu te dei 20, o valor é 17, você me deu R$5, está errado o troco. Tá aqui, devolve para a pessoa, me devolve, você me deve só 3 e não 5. Queridos, parece muitas vezes que nós esquecemos que o céu está 24 horas de olho em nós. A câmera do céu não falha nunca. Você talvez possa achar que foi beneficiado ou que você enganou, tá? Um homem, uma mulher ou alguém em alguma transação, mas do olhar divino, da anotação dos anjos, ninguém passa desapercebido. E pensa você o seguinte, um dia nós seremos julgados por todas as nossas ações, sejam elas boas ou sejam elas más. Se você está sendo desonesto nas suas transações, nas suas atividades, na sua economia, no seu relacionamento, principalmente relacionamento com Deus, um dia eu e você vamos prestar contas. Então, essa leitura, ela nos chama a atenção exatamente para essa parte. Queridos, se você quer ter filho honesto, filho obediente, ensina ele através do seu testemunho, através da sua prática, através dos seus atos, tá? Não deixe passar por alto isso. Às vezes nós queremos ser beneficiados com a infelicidade ou com o erro dos outros. Isso não é bom, isso é contrário à vontade de Deus. Nós vemos aqui, viste um homem diligente na sua obra, o homem que é honesto, o homem que tem um nome limpo, como nós chamamos, que não tem dívida na praça, ou nos órgãos públicos, ou nos bancos, ele entra de cabeça erguida onde for. O nome dele é uma honra, e isso resplandece para a família toda. Um homem que é honesto, por mais que ele morra, os filhos são lembrados, os netos são lembrados. Olha, esse aqui é filho de fulano de tal. Esse aqui foi uma pessoa honesta, esse aqui foi uma pessoa digna. Esse aqui foi uma pessoa de honra.
Aí eu faço uma pergunta para você. Tem você feito em tudo a vontade de Deus? Tem você sido honesto em tudo que você tem feito? Lembre-se, nós vamos ter que dar conta disso. A nossa dica de hoje, por mais que você ache que esteja sozinho, por mais que você pense que está sendo beneficiado, de Deus você não esconde nada. Então, se você praticou isso até aqui, nós vemos o exemplo de Zaqueu. Zaqueu, ele aumentava 4 vezes os impostos. Era para cobrar 1, ele acrescentava 3 partes a mais, e aquela parte era para ele. Ele desviava, ele guardava, ele achava que estava sendo grande, que estava sendo beneficiado. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, e Jesus mostrou para ele a humildade, o verdadeiro cristão, ele parou e reconheceu os erros, e ele fez um propósito. Ele devolveu tudo para todas as pessoas que ele tinha sido desonesto e tinha cobrado um valor abusivo, ele devolveu tudo. Queridos, Zaqueu foi convertido, ele aceitou Jesus, e você também tem essa mesma oportunidade. Se você já cometeu esse erro ou se está cometendo esse erro, coloque agora a sua vida na mão de Deus e peça perdão e se humilhe e tome uma decisão de não fazer mais. Pelos atos errados que cometemos, nós seremos julgados. E hoje você tem uma oportunidade de fazer do seu nome e de Cristo algo maravilhoso e uma nova oportunidade na sua vida. Erga sua cabeça, coloque a dignidade em primeiro lugar e a honestidade. Reponha tudo aquilo que você sabe que você tem condições e que, de repente, atrapalhou uma pessoa ou impediu ela de crescer. Faça isso e a sua consciência vai ficar em paz. O Senhor nos abençoe para isso. Amém. Quero convidar você a que feche os olhos ou que dobre os vossos joelhos e vamos dirigir a Deus uma oração. Santo Deus e amado Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse maravilhoso programa, pela história de sucesso que já ouvimos aqui, ainda que a primeira parte do Leonardo. Ajude para que ele possa ser agraciado. Abençoe também essa dica, que possamos ser honestos, possamos ser justos em tudo que formos fazer, lembrando que do olhar de Cristo nós não conseguimos fugir e que se ainda tivermos vantagens nesta terra, de uma forma desonesta, um dia nós teremos que prestar contas e isso será perdido com a morte eterna. Que possamos ser bons cristãos, que possamos ser homens segundo a vontade de Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Maravilhas, queremos agradecer você pela participação neste programa falando de finanças e esperamos você para o próximo programa. Até lá. Father.